Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. 1 Reis. Eu vou pedir toda a atenção da igreja. Amém, irmãos? Se mexer só em extrema necessidade. Porque o que o diabo mais luta é que nós não entendemos a palavra de Deus. Por isso que muitos entram e saem do templo do Senhor do mesmo jeito. Mas hoje Deus tem uma palavra para você aqui hoje. Quem crê nisso, diga amém. Deus tem uma palavra para mim hoje aqui. Na verdade, Deus não nos reúne sem propósito. Sempre existe um propósito. Sempre existe um propósito. E eu tenho certeza que Deus falará profundamente aos nossos corações. Mas por isso que você tem que vigiar aí. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra potestades, principados, que tentam tirar nosso foco da palavra de Deus. O que nos dá um norte para a vida, irmãos, não é o que o homem pensa, não é o que o teu coração pensa, mas o que a palavra de Deus pensa. Amém? Então, primeiro eu vou ler só um texto. Vocês vão sentar porque a gente vai ter que ler muito junto, que é um hábito que eu tenho, porque lendo se esclarece muita coisa. 1 Reis, capítulo de número 18 e versículo 21. E depois desse texto, você vai sentar com a Bíblia aberta, e eu quero que todo mundo preste muita atenção no que Deus vai liberar aqui hoje. Amém? Diga para o irmão do teu lado: não conversa comigo, porque eu vou guardar tudo que Deus tem para a minha vida. Amém, queridos? 1 Reis capítulo 18 e versículo 21. Acharam? Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Eu vou ler de novo para ficar bem gravado. 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Poder sentar. Nesta noite nós temos uma resposta. Nesta noite você tem uma resposta. Nesta noite você sabe quem você está seguindo. Agora é doloroso. É doloroso quando você faz uma pergunta a alguém e ele não sabe a quem ele serve. E Elias ele entra com uma pergunta central: por que vós cocheais entre dois pensamentos? E a Bíblia ela retrata uma realidade nossa. Agora, sabe por que isso está acontecendo? Porque no reinado de Acabe havia uma mulher chamada, quem é leitor da palavra? Jezabel. E ela trouxe muitos deuses para o povo de Israel. E nós temos os nossos deuses também, não vamos falar só deles, nós temos nossos deuses. E naquela época havia uma crise, havia muita fome, havia falta de chuva. E todas as vezes que nós entramos em crise, estou aqui ainda, eu sou chato. Todas as vezes que nós entramos em crise, quando nós entramos num problema, quando nós estamos enfrentando uma luta, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente põe em questão se Deus é Deus. Amém? Amém? Quando vem a crise, vem as dúvidas. Quem é que está lutando muito aí? Lutando muito, mas lutando de verdade. Levanta a mão. Quem tem coragem para levantar a mão e dizer: eu estou lutando muito, pastor. Mas eu louvo a Deus porque Deus intervém na história para resolver os problemas. E a pergunta do profeta Elias era: por que cocheais em dois pensamentos? E agora ele traz uma definição: se Deus é Deus, seguiu.
Mas se Baal é o vosso Deus, seguiu então de uma vez por todas. E a pior coisa é a resposta. A Bíblia fala que o povo não lhe deu uma resposta. Povo sem identidade, povo sem fé, povo sem certeza. A pior coisa que viver a vida é viver uma vida sem certezas. A pior coisa é viver uma vida sem convicção. Por isso Deus levanta o profeta Elias para manifestar a glória de Deus ao povo de Israel. Amém? Vocês estão com a Bíblia aberta? Deixa eu reduzir tudo isso. Ele faz um desafio para que haja uma certeza de quem era Deus. Ele faz um desafio, ele faz uma proposta que cada um deles buscasse a cada um ao seu Deus, e o Deus que respondesse com fogo sobre o altar seria Deus. Amém? Sabem quantos profetas Jezabel ordenou? Quantos profetas de Baal foram clamar? 400 profetas, uma multidão clamando a Baal. Capítulo de número 18 e versículo de número 26. Acharam? Tomaram um novilho que lhe fora dado e prepararam e invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, dizendo: se Baal responde-nos. Porém não havia nenhuma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Baal, levantaram o altar a Baal, levantaram um clamor a Baal, e Baal não lhe deu uma resposta. Veja no versículo 27 que Elias chega a zombar do Deus deles. E sucedeu que ao meio-dia Elias, estão ouvindo bem? Elias fazia o quê? Dizia: clamai mais em altas vozes, porque se ele é um Deus, pode ser que esteja falando ou fazendo alguma coisa, ou intende fazer uma viagem, mas talvez ele esteja dormindo. Então Elias aqui está debochando. Coisa linda quando uma pessoa tem convicção que Deus é com ele. Amém? Hoje pela manhã eu reparti algo com os irmãos aqui. Algumas pessoas, elas têm medo das coisas. Algumas pessoas pensam assim: vai comprar um quadro, ele quer saber a origem do quadro. Ele vai comprar um carro, quer saber a origem do carro. Irmãos, tudo que chega nas nossas mãos, toda maldição cai por terra. Se eu coloco as mãos, tudo que eu toco abençoado será. Jesus disse aos seus discípulos: se vós beberdes alguma coisa mortífera para a morte, dano nenhum vos fará. Glória a Deus. Não tenha medo. Quando você está com Deus, você não pode ter medo, porque toda maldição vai parar, porque você tem a convicção que Deus está na sua vida. Por isso que eu não me preocupo se o quadro for feito por A, por B, por C. Todo carro que tem alguma linhagem de maldição, quando nós tocarmos, vai ser bênção de Deus na nossa vida. Aonde eu plantar a planta do meu pé, ali é meu. Eu decreto em nome do Senhor Jesus, toda a maldade vai embora, toda a enfermidade vai embora, toda a confusão vai embora. Por isso que eu fico olhando alguns cristãos assim: eu acho, pastor, que fizeram um trabalho para mim. Então você não tem convicção de quem você está servindo. Quando você está com Deus, tudo para. Diz a palavra que o jugo, que a unção que nós temos despedaça todo jugo que possa existir. Amém, queridos? Ele zomba. No versículo de número 29: e passando ao meio-dia, profetizavam eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém,
não houve uma voz, nem resposta e nem nenhuma atenção. Nada. Baal não responde. Baal não se manifesta. Baal não diz nada. Agora veja no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegaram. E a primeira coisa que Elias fez, estão me ouvindo bem, irmãos? A primeira coisa que Elias fez, ele começou a restaurar o altar do Senhor que estava, Elias começou a restaurar o altar do Senhor porque estava. Como é que está teu altar aí hoje? Antes que o fogo desça, tem que ter uma restauração. Antes que haja uma manifestação de Deus, tem que restaurar algumas coisas que estão quebradas. O grande erro da igreja é tentar levar o evangelho nos empurrões. Eu vou trabalhar uma coisa aqui, guarde no teu coração isso. Deus trabalha com princípio, irmãos. E Deus, ele não muda os seus princípios. Por isso tem muitas pessoas que vêm à casa do Senhor, não recebem nada, não são transformadas, não recebem, porque elas acham que podem apresentar a Deus qualquer tipo de altar. E Elias, antes de clamar por fogo, ele começa a restaurar o altar que estava quebrado. Levanta a mão, diga: Jesus, restaura o meu altar aqui hoje. 31. Tomou 12 pedras. 12 pedras representava cada tribo de Israel, segundo o número das tribos do filho de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel é o teu nome. 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. 33. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. A primeira coisa que o profeta fez, ele arrumou a lenha. A primeira coisa que o profeta fez foi colocar as pedras no seu devido lugares. Eu tenho uma palavra que a gente usa muito aqui quando nós conversamos no individual com as pessoas. Alguém já ouviu falar numa palavra alinhamento? Alinhamento com Deus. Nós temos que nos alinhar com Deus, irmãos. Deixa eu ser forte, que eu vou dizer uma coisa aqui. Não é um culto que vai mudar a sua vida. Não é só uma palavra que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você alinhar a sua vida com Deus. Nós não precisamos de um dia de campanha de oração. Nós não precisamos de um dia de um culto de libertação. Nós precisamos ter uma vida de oração. Amém? Às vezes as pessoas, elas escolhem um lugar, olhem para alguém às vezes e já assim: aquele irmão vai vir na minha casa e a oração dele vai resolver todas as coisas, mas a vida dele continua torta. Muita gente pede oração no final do culto, mas as suas vidas não são transformadas. É engano. Elias sabia que por mais que ele tivesse uma comunhão com Deus, Deus não iria se manifestar se ele não colocasse tudo em ordem. Amém, queridos? Disse: enchei 4 cântaros, derrama sobre o holocausto, sobre a lenha. E aí Elias começa a esbanjar aqui: fazei tudo de novo. Mandou fazer 2 vezes. E disse mais: fazei 3 vezes. Encheu d'água. 35. De maneira que a água que estava no altar se encheu e corria para o lado de fora. 36. No devido tempo, para apresentar a oferta ao manjar, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque e de Israel, que fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Porém respondeu o Senhor: responde-me, Senhor, responde-me,
para que este povo saiba que o Senhor é Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. 38. Então, leia comigo, 38. Então caiu Deus vai responder? Deus vai responder hoje? Às vezes eu escuto algumas palavras que me inquietam. Irmão, hoje é a tua vitória. Toma posse. Como vai tomar posse? Se o altar não está restaurado, as pedras não estão no seu devido lugar, a sua vida não está alinhada com Deus, pare. Jesus não veio trazer informação do céu. Guarda isso. Ei, estão me ouvindo? Jesus não veio trazer informação. Ele veio trazer transformação. E vendo o povo caiu em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Glória a Deus, irmãos. Agora, reparti com vocês todas essas maravilhas através de um homem chamado profeta Elias. Elias tem uma vitória, não tem uma vitória? Diz que foram mortos, 400 profetas foram mortos, seus inimigos foram mortos. Naquela época, ei, me escute, naquela época havia falta de água. Água é vida. E quando Deus derrama fogo do céu, quando Deus responde com o altar, quando diz que aquele fogo lambe as pedras, lambe a madeira, lambe a água, uma coisa fora do normal, começa as maravilhas de Deus, segue. No versículo de número 18:41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque se ouve um ruído abundante. Se ouve um ruído abundante. Sabe quando Deus quer responder, Ele não manda nada na medida, Ele dá acima da medida. Já viu isso? Quando Deus ele vai se manifestar, Ele não dá medida. Quando você alinha a sua vida com Deus, te prepara em nome do Senhor Jesus para viver a abundância de Deus. Muito mais daquilo que pensamos ou pedimos. Só que Elias ele fala isso, 3 anos e meio não chove. 41. Subiu Acabe para comer e beber. Elias, porém, subiu ao cume do Monte Carmelo e encurvado para a terra, meteu seu rosto entre os joelhos. Você sabe qual é a maior arma que Elias possuía na vida? O poder da oração. Hoje de manhã nós estamos orando num grupo muito pequeno nesta manhã. Há muitos domingos temos orado num grupo muito pequeno nesta manhã. Mas temos certeza que a oração do justo muito faz em seus efeitos. Melhor que ficar falando, dobre teu joelho e ore. Tem coisas que palavras não resolvem, mas a oração resolve. E Elias é um homem de oração, ele orou. Agora veja bem, nem tudo é fácil. Ele ora e no versículo 43, ele pede para o moço que suba para o lado do mar, do monte, ele olhava o mar. E ele subiu e olhou, e disse o moço a Elias, que tinha dito que ia chover. Elias tinha dito que ia chover. Elias tinha dito que ia vir água abundante. Mas uma coisa é falar e outra coisa é acontecer. Eu digo que tem 2 dias marcantes na vida nossa. Quando nós recebemos um ato profético, não é maravilhoso? Mas mais alegre que tu recebermos o ato profético é o dia que se cumpre tudo aquilo que foi falado. E o moço ele vai e ele não vê nada, no versículo 43. Então disse Elias: vamos embora, vamos descer. Quem sabe Deus não tem o tempo de Deus, tem a hora de Deus. Vamos descer, vamos embora. O que disse? Volta. Sabe quantas vezes o moço subiu no monte para ver se vinha chuva? Quantas vezes? Podia ter desistido na segunda, na terceira, na quarta e descer do monte. Houve um problema de comunicação entre os céus
E aquilo que eu disse para vocês não se cumpriu. Então a gente vai pegar e vamos embora para casa. Mas Elias, ele tinha convicção que mesmo que as negativas da vida não interrompiam aquilo que Deus já tinha liberado no seu coração. Quando você tem Jesus no coração, irmãos, não é a resposta que determina, mas é a convicção que nós temos dentro do nosso coração. 7 vezes, imagina, irmão, 7 vezes alguém, e aí, irmão, foi lá no banco e recebeu ou não? Glória a Deus, ninguém vai dar glória. E aí, irmão, recebeu aquela vitória? Não, não recebi. Deu certo? Não, não deu certo. 7 vezes, mas ele não desanimou. E pela 7ª vez ele sobe no monte. Pela 7ª vez, 44. E na 7ª vez, eis que se levanta do mar, o quê? O quê? Glória a Deus, dá glória aí, irmão. Oh, glória a Deus. Uma grande mão, é isso? É uma grande mão? É a grande mão que está vindo? Não. Deus não dá nada pronto. Deus não dá nada grande. O processo de Deus, ele é gradativo. Aquilo que tu acha que é pequeno, mas quando vem da mão do Senhor se torna grande. Aquela pequena porta que Deus te abriu é pequena, mas é grande quando o Senhor manifestar. Glória a Deus. E na 7ª vez, eis que levanta do mar uma nuvem de uma pequena mão, como a palma da mão de um homem. Então disse Elias a Acabe: aparelha o teu carro e o teu cavalo e desce, para que a chuva não te detenha, porque dentro de pouco tempo os céus irão enegrecer, as nuvens virão com o vento, e caiu uma grande nuvem. Levanta a mão, irmão, vocês estão muito quietos, vocês estão me incomodando aqui hoje. Está vindo uma grande nuvem. Fecha os teus olhos, está vindo uma grande nuvem. O que você está vendo é pequeno, mas daqui a pouco vai vir vento e Deus vai levantar aquilo que é pequeno para ser uma grande chuva. Glória a Deus. Uma grande chuva. 45, né, Fabrício? Me ajuda ali, 45. Eu estou te ajudando ou estou te atrapalhando? Eu acho que eu estou te atrapalhando. 45. E sucedeu que entrando os céus enegreceram com as nuvens, ficaram escuras. Veio o vento e veio uma grande nuvem, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém, queridos? Quanta vitória! Quantos tem vitória para contar aqui? De livramento, de obra que Deus já fez. E é tão bom, né? Agora, o grande risco que nós corremos, e é o risco de muitas pessoas. Irmão, Deus te deu uma vitória em alguma área da sua vida, se prepare, porque o inimigo, ele não vai ficar parado de braços cruzados vendo você cantar o hino da vitória. Às vezes, quando está tudo certo, está tudo certinho, né, Tonho? Fechou todas as propostas, Deus está abençoando, mas havia uma ameaça. Havia uma ameaça. É doloroso quando alguém vê as maravilhas de Deus como Acabe e não é transformado. Tem gente que vê as maravilhas de Deus e não são transformados. E quando ele chega para Jezabel, sua esposa, e conta o que aconteceu, Jezabel libera uma palavra. Capítulo 19, versículo 2. Jezabel libera uma palavra. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias e disse-lhe: faça-se os deuses como lhe aprouve, que nesta manhã, nessas horas, se não fizer eu a tua vida como fizeste com cada um dos meus profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: assim façam os deuses, outro tanto, e tão certo que de manhã ou amanhã, nas mesmas horas, não puser a tua vida como um
Olha para o teu irmão que está ao teu lado, irmão. O diabo mente. O diabo dá hora para você, mas ele mente, ele é mentiroso. Tem alguma ameaça? Eu sempre digo algumas coisas muito fortes. A última palavra ainda está sustentada nos lábios de Deus. Não me interessa o que a Jezabel está falando, não me interessa a ameaça que eu estou recebendo, não me interessa o que já mandaram me avisar, mas a última palavra está sustentada no lábio de Deus. O diabo deu hora para isso acontecer, rale-se as horas, porque Deus tem a eternidade para operar um milagre na hora que Ele quer. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença forte do Espírito Santo. Tu está sob ameaça? Tem alguma coisa te incomodando muito? Confie em Deus nesta noite, porque o diabo ele é perito em contar histórias, mas existe uma verdade que está nos lábios do meu Deus aqui nesta noite. Oh, glória a Deus. Só que esta palavra de Jezabel penetrou no coração de Elias. Elias ele venceu todos os inimigos externos. Elias era aquele homem que enfrentava os gigantes. Elias enfrentou os 400 profetas de Baal. Elias diz: não chove, não chove mais. Elias diz: chove, chove, desce fogo. Elias é gigante na fé, como muitos de nós. Ele venceu tudo que estava do lado de fora, mas perdeu por aquilo que estava do lado de dentro. E aquela palavra foi como uma seta de Satanás no coração de Elias. 3. E vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi chegando a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, ou o seu servo. No meu texto está um pouco diferente, gostei muito. Temendo, pois, 3 diz, a palavra diz vendo, mas o texto meu diz: e temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua. Ele teve medo. Ele teve medo. E quantas pessoas são paralisadas por causa do medo? O medo trava as pessoas. E Elias está travado. Agora, a pergunta que eu faço aos senhores: quem é que mandou Elias para Berseba? Quem mandou Elias para Berseba? Quem mandou? Ninguém. Quem é que mandou você sair do caminho de Deus e dos propósitos de Deus? Ninguém. O grande erro do homem é querer achar saídas. Parece que não é o mesmo homem que estava há pouco tempo orando a Deus pedindo milagre. É o mesmo homem? É o mesmo homem. É o mesmo homem, é o mesmo personagem, porque a vida é um ciclo. E Elias estava perdendo a visão das coisas. E ele foi para Berseba, ele foi para uma cidade, ele quis se afastar. Historicamente, Berseba dá em torno de 150 quilômetros de distância. Mas eu vou dizer uma coisa, eu escuto alguns irmãos dizer assim para mim: às vezes eu pego meu carro e dou uma volta para desaparecer a cabeça. Alguém já passou por isso? Uns mudam de cidade para fugir do problema. Há muitos anos atrás eu trabalhei no campo missionário, e a gente foi morar por um propósito de Deus na cidade de Serafina Correia. Alguém conhece? Interior do estado. Fomos trabalhar numa empresa chamada Perdigão, eu e minha esposa. E lá na Perdigão, trabalhando, nós falávamos do amor de Deus, havia discussões sobre o evangelho, e nós via que tinha uma moça que nos defendia quando havia discussões. E eu disse para Simone: essa menina, ela foi crente, alguma coisa ela tem. Fomos descobrir o nome dela chamava-se Lúcia. E ela tinha sido missionária no Uruguai.
E lá no Uruguai houve um desastre na vida dela. Ela quase perdeu a vida. E lá ela abandonou o cristianismo, abandonou a igreja, fugido da família e do esposo. Foi para Serafina Correia, para ir longe de todas as pessoas que poderia a conhecê-la. E lá em Serafina Correia, Deus botou eu, a minha esposa e ela, a gente trabalhava numa bancada, um de frente para o outro. E começamos a falar do amor de Cristo. E lá naquele lugar longínquo, distante, Deus usou a minha esposa e nos usou para tratar dela e fazer ela voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, não existe um lugar que Deus não possa te encontrar. Por isso Elias foi para o deserto de Berseba, e no versículo 4, estão comigo aí? 4, aqui está melhor. Ele, porém, foi ao deserto, num caminho de um dia, e foi-se e assentou debaixo de uma árvore, de um zimbro, e pediu para si a sua, e disse: já basta, Senhor, toma-me agora a minha vida, porque não sou melhor que os meus pais. Esse mesmo homem de oração, por que ele não pediu livramento? Por que ele não pediu uma cura? Por que ele não pediu a manifestação de Deus? Porque a sua alma estava desolada. Tem gente que não pede a morte, mas já teve alguém assim que diz assim: pastor, eu queria dormir e me acordar só depois que tudo isso passasse. Alguém já falou isso? Só eu? Oh, Jesus. Está cansado, está chateado com alguma coisa, ele não tem força. Ah, pastor, mas o que houve com aquele baita profeta? E o que houve com você? Não olhe para Elias, olhe para você. É doloroso alguém que conhece o Senhor da vida pedindo a morte. Ele está cansado, ele está fatigado, ele está desanimado. Porque quando uma palavra do diabo entra, destrói. Por isso, guarda os teus ouvidos aquilo que o diabo está te falando, porque ainda é uma mentira. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Dá glória a Deus. Estão muito quietos hoje. Deus está falando uma palavra para você aqui hoje. Dá glória a Deus. Tem uma palavra de Deus liberada para a sua vida. Não foi só ele que fez isso, não. Jó, conhece a história de Jó? Que perdeu filhos, perdeu servos, perdeu gado, perdeu casa. Jó teve que enterrar um filho atrás do outro, se não falha a memória, foram 7 caixões, um do lado do outro. Jó perdeu a riqueza, Jó perdeu os servos. E diz no capítulo 2 ou 3 de Jó que ele chegou a amaldiçoar o dia que ele veio a existir. Jeremias pediu a morte também. E muitos pediram a morte. Elias retrata um sentimento doloroso. Jonas, o que mais me dói em Jonas, que lá na embarcação, Sarli, quando descobrem que ele era a razão daquela tormenta, Jonas não pede misericórdia para voltar para o plano de Deus. O que ele pede? Me lança daqui para fora. Me jogue. Me jogue. Eu amo muito o capítulo 2 de Jonas, porque diz que ele cai nas profundezas dos mares, porque ele queria morrer, e lá na profundeza dos mares, Deus, a Bíblia fala num grande peixe que o engole, não mata, e ele diz: das profundezas do inferno eu gritei, e de lá o Senhor ouviu a minha voz. Glória a Deus. Deus vai abandonar Elias, né? Deus vai te abandonar porque tu não quer mais. Não quero mais. Quantos já disseram? Não quero mais. Não quero saber de igreja, não quero saber de pastor, não quero saber de Bíblia, não quero mais. Eu louvo a Deus, irmão, que você não está tratando as coisas comigo.
Deus te escolheu. Um dia, quando Deus disse para Jeremias: Jeremias, eis que te ungi como profeta à casa de Israel. Jeremias: Senhor, para com isso, eu sou uma criança. E Deus o repreende dizendo: não digas que és uma criança, porque desde o ventre da tua mãe eu já te consagrei. Você não é escolhido hoje. Olha para o teu irmão que está ao teu lado. Você não é escolhido hoje. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Tu foi gerado no ventre de Deus. Nós somos escolhidos. Deus nos viu antes de que as nossas mães, que os nossos pais, antes que nós suspirasse na terra, Deus nos escolheu desde o ventre de nossas mães. Você é um escolhido de Deus. Orabalabacanda masurakai. Sabe o que eu acho muito mistério sobre as coisas de Deus? Porque a Bíblia, sabe, Deus conhece as coisas do fim para trás. Que loucura. Deixa eu ver se consigo ler com você rápido. Isaías 46. Deixa eu ver se é isso. Isaías 46. Eu fico lendo a Bíblia às vezes, e fico olhando a Bíblia e leio, ver se eu entendi direito. Isaías 46. Glória a Deus. Isaías 46 e versículo 10. Este texto, o 9 é mais lindo ainda. O 9 me dá uma... Vamos ler com nós aí? Nove. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou, e não há outro, e não há outro. 10. Eu anuncio o fim desde... Vou repetir para você entender. Não está entendendo? Eu anuncio o fim desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, digo. O que ainda não aconteceu, digo. O meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Não, você não está entendendo, não está entendendo. Eu anuncio o fim das coisas, desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. E digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Vai no 11 para tentar terminar. O 11 é um pouquinho mais complicado, mas bem fácil de entendê-lo. Eu chamo a ave de rapina, desde o Oriente, de uma terra remota, o homem do meu conselho, porque assim o disse, assim o farei vir. Eu o formei, eu também o farei. Tu nunca te imaginou dentro de uma igreja? Você nunca se imaginou estar sentado ouvindo uma palavra de Deus? Por tudo que você já passou, você jamais imaginaria que poria os pés dentro de uma igreja de novo. Então não murmura, irmão, porque o que está para acontecer na tua vida, você não murmura, porque a sua vida ainda é uma cortina que vai ser descortinada ao seu processo. Não murmura, porque a tua realidade não determina o teu futuro em Cristo. Orabalabacandamaias. Dá a mão para o teu irmão do teu lado, profetiza, diz para ele: vai dar tudo certo, irmão. Nós não nascemos para ser cauda, nós nascemos para ser cabeça. E aquilo que Deus já decretou vai acontecer em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu não sou um fracasso, você não é um fracasso. Eu não sou um acidente. Não, eu sou criatura, eu sou filho, eu sou a expectativa de Deus. Eu sou o sonho de Deus. Deus investe em mim.
Ele pagou um alto preço para mim estar aqui hoje falando do Evangelho de Cristo, e vai continuar zelando pela minha alma até o fim dos meus dias. Elias não sabia com quem estava lidando. Às vezes a gente tem tanta experiência que acha. Vamos voltar lá. Amém, irmãos? Eu vou até meia-noite hoje, amém, irmãos? Eu dizia até meia-noite numa garagem, né? Gritava, fala, Senhor. Amém. Porque eu amo falar as coisas de Deus, irmãos. Porque o diabo mina muito. Então tem uma palavra de Deus para a tua vida aqui hoje. Recebe ela. Tu não está aqui por acaso. Deus te escolheu para ouvir essa palavra. Aí ele pede a morte. Tá, e aí? Acabou, pastor? Olha, irmão, tu pode pedir para mim ir embora da igreja. Tu pode pedir para o pastor ir embora da igreja. Tu pode até querer voltar para o mundo. Isso é eu brinco que ninguém pode pedir para voltar para o mundo se nunca saiu do mundo. Ninguém pode voltar de um lugar que nunca saiu. Tem essas coisas na minha cabeça. Um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Então essas coisas assim. Mas Elias estava chateado com a vida, cansado, desanimado. E ele, Isaías, 2 Reis capítulo 19, versículo 4, ele coloca-se: eu não sou melhor que ninguém. A última frase aqui: toma, pois, a minha vida, Senhor. Porque ele está dizendo, eu não tenho valor algum. A minha vida vai parar. Agora, vai lá, vai comigo. No versículo 6, 19:6. Olhou, pois. Será que eu sei? Será que eu pulei? Olhou. Não, vamos lá, vamos que eu pulei. Vamos no 5. Vamos no 5. Deitou-se, dormiu. E eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta e come. Um anjo tocou-lhe e disse: levanta e come. A teofania. 6. Olhou, eis que viu que estava um pão cozido sobre brasas, havia uma botija de água. A minha pergunta é: quem é que botou comida? Quem é que botou botija de água? E então ele comeu, bebeu e tornou-se a deitar-se, porque era muito forte o que estava acontecendo com ele, estava desistindo de tudo. Vai no 7 comigo, rápido, no 7. Então o anjo do Senhor pela segunda vez o tocou e disse: levanta, come, porque ainda será longo o teu caminho. Elias não sabia o que estava por aguardar ele ainda. Tu está aí chateado porque tu não sabe que está te aguardando aí ainda. Tenha fé, irmão. Deus está contigo nessa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Tem um anjo preparando uma botija d'água para saciar tua sede, uma comida para saciar tua fome. Eu preguei um dia aqui, repito, havia luz na terra e o Senhor dizia que Ele era a luz que iluminava o coração dos homens. Havia muita bebida, água, Ele dizia: mas eu é que trago uma água, e quem beber desta água jamais terá sede, porém o contrário, se fará nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. É muito estranho sobre essas coisas. O mundo está cheio de riquezas, o mundo está cheio de ouro, de prata, de alimentação, mas o Senhor disse que nos últimos tempos o povo teria fome, mas não de comida, e sede e não de bebida, mas sim da minha palavra. Recebe a palavra, porque Jesus dizia: as palavras que liberam os discípulos são espírito e vida. Por isso que tem alguns espíritos que têm que ser repreendidos. Há um espírito de vida. Jesus, estamos pela segunda vez. 8. Glória a Deus. Desculpa, talvez estou errando contigo. 19, 8. 19:7 foi a segunda. 19:8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, 40 dias e 40 noites, ele vai indo em direção a, que é o monte. Tem uma comida. Olha para o teu irmão que está ao teu lado. Tem uma comida que nós vamos comer hoje. E tem uma bebida que a gente vai caminhar 40 dias e 40 noites. E eu estou indo para o Monte Horebe. Sabe o que é Horebe? Manifestação de Deus.
Eu tenho uma manifestação que eu nunca mais fiz isso. Eu espero um dia fazê-la de novo. Sabe isso ali? Eu nunca me esqueço. Eu fui ministrar no bairro Glória, na época que eu andava na Assembleia de Deus. Nós fomos de ônibus, sabe, pastor Cid? De ônibus, toda a juventude foi de ônibus. Lá por outrora, o ministrador não apareceu, eu acabei ministrando naquela noite. Eu era novo convertido, 17 anos, 16 para 17 anos. E nós vimos dentro do ônibus cantando hinos de adoração a Deus. Deus repartiu isso com você. E uma hora o Espírito tomou conta daquele ônibus. Eu nunca mais senti aquilo, daquela força tremenda. Era batismo com o Espírito Santo, era os jovens com o rosto no banco do ônibus. Eu me lembro que fosse hoje, nós chegamos aqui no distrito de Santa Rosa, o pastor viu aquele gritedo dentro daquele ônibus, um gritedo, o motorista ímpio, apavorado com aquilo tudo. E me lembro que fosse hoje que o pastor teve que abrir a igreja, e nós entrávamos na igreja, uns rolava para um canto, rolava para o outro, o pastor impactado, o motorista que era ímpio ficou chorando, não sabia o que estava acontecendo. E foi uma noite que fomos até as 2, 3 da manhã e não conseguiu tirar nós da igreja. Foi a maior manifestação que eu senti. Tem uma manifestação que você já sentiu e está na hora de sentir nesta noite de novo. Volta para o Monte Horebe. O Monte Horebe é lugar de manifestação. Quando tu volta para o alinhamento, tu volta para o propósito. Tua vida não está para frente, irmão. Você não precisa de um culto a mais. Você precisa alinhar a sua vida com Deus. É diferente. Você não precisa de mais uma igreja. Você precisa alinhar a sua vida com Deus. Isso é diferente. Mas só que eu sempre digo que o processo do reino ele é gradativo, ok? Mesmo que ele comeu aquela comida, mesmo que ele comeu aquela bebida, sabe para onde é que ele foi? Olha o que ele vai fazer lá no versículo 9, 19:9. Em vez de Elias ir para Horebe, para onde é que ele foi? Para onde é que ele foi? Está na caverna, irmão? Está na caverna? Está com medo? Eu sei que Deus falou, mas entre Deus falar e acontecer é uma larga distância. Ele foi para? Em vez de ele estar ido para Horebe, ele ficou e ele ficou a noite toda lá com medo de que alguém pudesse matá-lo. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que fazes aí, Marco? O que fazes aí, pastor Everson? O que fazes aí, Fabrício? O que fazes aí, Dayana? O que fazes aí, Henrique? O que fazes aí, Tonho? O que fazes aí, Neco, escondido na caverna? O que está fazendo aí? Ele entra em desespero e vai dialogar com Deus no versículo 10. E disse: tenho sido varão zeloso do Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel te abandonaram, derrubaram os altares, mataram os teus profetas. Ele está aqui reclamando: só eu fiquei. E agora, mesmo que tu me deu alimento, mesmo que eu vi o anjo, mesmo que eu vi fogo descer do céu, mesmo que tu disse que eu ia caminhar por 40 dias, eu estou te dizendo que buscam tirar a minha vida. Deus diz: diga, sai para fora. Sai para fora. Isso é espiritual. Sai para fora. Enxerga além do que teus olhos estão vendo. Ouve além daquilo que o teu ouvido está ouvindo. Sai para fora. Eu vou me revelar para ti de novo, rapaz. Sai para fora e te ponte neste monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passava como um grande vento que fendia os montes e quebrava as árvores diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois veio uma brisa. 12. Depois veio um terremoto, veio um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Depois veio um fogo e uma voz mansa e delicada. Tem uma voz saindo do meio dessa teofania de Deus, está saindo uma voz. E a voz é a mesma. Versículo 13. Fica em pé.
Mas não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Ei, olhe para mim. E sucedeu que, ouvindo Elias, ele põe um manto no seu rosto, em sua capa, e ele sai para fora e pôs a entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Sabe que Elias ainda, deixa eu tentar encurtar. Elias, pastor Cid, ainda tinha uma missão a cumprir. Ele tinha que ungir um profeta, um novo profeta. Ele tinha que ungir um rei numa nova cidade. Se Elias não prosseguisse, o profeta não viria e nem o rei viria. Está entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Você não pode parar, porque através de você alguma coisa ainda tem que continuar se realizando na terra. Está entendendo que Deus te tem uma chamada e através de você pessoas vão tomar destino, porque você vai abençoar essas pessoas. Havia parece que é Israel, Jaziel, deixa eu ver aqui rapidamente. Havia Azael. Era um homem que estava esperando que alguém colocasse a unção sobre ele e ele fosse profeta em Israel, mas tinha que vir de Elias. Elias não sabia que o caminho dele ainda, através da vida dele, as pessoas seriam ainda abençoadas para cumprir seus propósitos. Deixa eu dizer uma coisa para tentar terminar. O caminho de Deus é bom, o caminho de Deus é agradável e o caminho de Deus ele é perfeito. Se você não está desfrutando do bom, nem do agradável e nem do perfeito, é porque você não está no caminho de Deus. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus pela palavra que ouvimos nesta noite. Amém? Vamos sair da caverna. Sacode o irmão que está ao teu lado. Sacode, pega o braço dele, sacode ele. Sacode ali. Vamos sair da caverna, rapaz. Tem um anjo pondo uma comida e eu não estou vendo, irmão. Tem um anjo com uma botija d'água e eu não estou enxergando, mas hoje, pelos olhos da fé, abre os teus olhos da fé. Há um novo tempo. Tem um novo tempo te esperando, irmã. Oh, Jesus. Tem um novo tempo te esperando, irmão. Oh, tem. Eu acredito muito nisso. Porque você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Tem um hino muito antigo, eu vou quebrar eles aqui, mas é só um pedacinho, porque eu não sei nem cantar direito, mas diz assim: o que fazes aí, Elias, escondido na caverna a chorar? Você lembra? Eu puxei, então eu puxo o tom. Vamos lá, vamos tentar. Fecha teus olhos e passa aqui à frente, Passe. Só um pedaço, se conseguir tá bom. Aí Elias, escondido na caverna a chorar, tenho sido varão zeloso, estou aqui pois Jezabel quer me matar. Só eu fiquei, oh meu Deus, agora eles querem tirar minha vida. Não fale assim, profeta Elias, eu sou teu Deus, estou contigo todo dia. Obrigado. Eu sei que eu complico um pouco vocês. Eu vou repetir algumas coisas aqui. Algumas pessoas às vezes quando estão em alguma dificuldade, eles batem tantas portas, correm
para tantas pessoas. O grande problema do homem é querer achar resposta na boca de um outro homem. Mas Davi entendia muito bem sobre a onipotência de Deus. Por isso que eu acho que o cantor do número 139 de Salmos é fantástico. Guarda isso no teu coração. Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Tu sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetra nos meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e conheces o meu deitar. Ainda que não haja palavra nos meus lábios, tu já sabes o que eu vou dizer. Tu me cerca por detrás e por diante de mim põe a tua mão. Tal conhecimento maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado, ao qual não posso atingir. A pergunta no 7 é: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se fazer a minha cama nos mais profundo abismo, lá também tu estás. Versículo 13. Tu me formaste e no meu interior me tecestes, ainda no seio de minha mãe. 15. Os meus ossos não te foram encobertos e nem oculto, tu me formastes. Os teus olhos me viram em substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles estão escritos e determinados, quando nenhum desses dias ainda existissem. Eu sou precioso para Jesus. Você é preciosa para Jesus. Amém? As coisas vão mudar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai acontecer. O que Deus reservou para você vai acontecer. Não importa o tempo, não importa a hora, não importa a circunstância. O que Deus disse vai acontecer, porque Ele é Deus e Ele não falha na sua palavra. Amém, queridos? Fica firme. Dê um glória para Jesus. Os homens na terra esperam ganhar na Mega Sena, um trilegal, um jogo do bicho e alguma coisa assim. Mas nesta noite você tem o maior de todos os tesouros, que é a palavra de Deus. Ela vai gerar vida em você aqui hoje. É nela que eu me escondo nesta noite. E toda a tua enfermidade ela vai embora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero que você agora, tudo, a minha parte eu fiz, que era ministrar e falar. Agora daqui para frente não é mais comigo. Eu quero que você neste momento feche os teus olhos e faça o seu clamor ao Senhor. Pai eterno, te glorificamos, te exaltamos nesta noite, Jesus. Te pedimos a tua graça e a tua imensa misericórdia sobre cada um de nós. Que nesta noite, Senhor, nós possamos ver que ainda que existe um grande exército da Síria me cercando, há um número maior de carruagens e soldados de fogo. Nesta noite, Senhor, toda a armadilha de Satanás nós desfizemos em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno, Pai, que toda a maldição seja quebrada pela presença de Jesus Cristo.
Eu me levanto nesta noite para declarar, Jesus, um tempo novo, porque vem chuva do céu sobre cada um de nós aqui hoje. Eu declaro um tempo novo, uma vida nova em Cristo Jesus. Revigora aquele que não tem mais força, traz alegria ao que está muito triste, anima ao que está cansado. Nesta noite, toma posse da palavra que Deus está liberando para a sua vida, porque haverá um tempo de chuva abundante sobre a tua vida nesta noite. Creia nisto, receba isto. Receba, receba, receba. Receba. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo. Aleluia. Esperança para os perdidos. Aleluia, Jesus. Tu és a paz Dá dos liberdade ao Espírito cansados. Santo. Dá liberdade ao Espírito de Deus. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Santo. Recebe. Grandes coisas estão por vir. Recebe. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Recebe. Em nome de Jesus. Recebe. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Eu quero que você profetize para o seu irmão que está ao teu lado. Dê um abraço para ele. Libera uma palavra para ele. Dê um abraço. Não tenha vergonha. Deus está te usando. É como o nosso Deus. Deus. É como Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Glória a Deus. Deus eterno. Glória a Deus. Recebe. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Eu estava lendo. Já vou terminar. Mais uma hora eu termino. Amém? Um rapaz que viveu na Rússia, um missionário que viveu na Rússia há muitos anos, família pobre. Ele orava a Deus para ter uma bicicleta leve, para que ele pudesse ajudar na loja que lavava roupa, porque ele tinha que entregar roupas lavadas no bairro. Só que em vez de ganhar uma bicicleta leve, ele ganhou uma bicicleta muito pesada, difícil de pedalar. E ele não murmurava. E ele conta no livro que ele subia a lomba, descia a lomba, e aquela bicicleta pesada, e nunca recebeu uma bicicleta leve, como ele tanto desejou. Passou os anos, escute, passou os anos, ele foi se alistar no exército. Ele tinha uma tendência para ir para a aeronáutica, ele queria dirigir avião.
e fizeram uma bateria de exames nele. E foi constatado que ele tinha vários ferimentos no pulmão. Só que todos os ferimentos que ele tinha no pulmão estavam curados. O médico chamou ele e disse assim: conte-me como você conseguiu receber essa cura. Ele disse: não sei. Como é que é sua vida? Eu tenho uma bicicleta que eu caminho, ando com uma bicicleta para cima e para baixo, cheia de trouxas de roupa pesada. E o médico disse: se não fosse essa bicicleta pesada que fez você se exercitar durante anos, foi esta bicicleta que ajudou você a ser curado do seu pulmão. Não reclame da bicicleta pesada que Deus está te dando. Deus está curando as tuas cicatrizes. Amém, querido? Dê uma salva de palmas para Jesus nesta noite, porque Ele é bom. Ele é bom. Somos gratos, somos infinitamente gratos aos amigos, irmãos que nos visitaram. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Quarta-feira temos reunião de ensinamento da palavra de novo. É nosso convidado especial. Sexta-feira tem